Olá, seja muito bem-vindo! Meu nome é Estevam, do canal Rede Ebsat TV, o seu canal de notícias do mais querido do Brasil, do Mengão. E ontem, o Varmeiras venceu o Ceará, é lógico, com a ajuda do VAR. Veja em lance em que, quando faltavam 2 minutos para encerrar a partida, o Ceará empatou o jogo, mas o juiz e o VAR resolveram anular o gol legítimo do Ceará, como tem acontecido quase em todos os jogos. O Ceará poderia ter empatado a partida nos minutos finais, quando Felipe Bachola aproveitou sobra da defesa do Palmeiras e mandou para as redes. A arbitragem, porém, marcou o impedimento de Bergson em lance bastante difícil, mas como você vê com a linha traçada pelo VAR em gol anulado do Ceará contra o Palmeiras. Veja bem aqui, ó. O pé dava condição para o atacante do Ceará. Então, o Varmeiras atuou novamente ontem, né? Então, o comentarista da Globo, Paulo César de Oliveira, que é paulista, até ele, né, não viu o impedimento do atacante do Ceará pela câmara do impedimento que mostramos. A posição do Bergson é legal. O Gustavo Gomes está saindo e deixa o pé dando condições. Mas o Varmeiras é assim mesmo, né? E comentarista já detona também a CBF e dispara. Vão fazer de tudo para o Flamengo não ser campeão. E eu também acho isso, né? Então o Flamengo está jogando o fino da bola, mas as decisões erradas do VAR estão favorecendo os times que estão na parte de cima da tabela. A vantagem que era de 10 pontos agora é de 5. No programa Donos da Bola, Ronaldo Castro criticou a CBF e comentou que vão fazer de tudo para tirar o título do mais querido. Primeiro, caminha para 4 paulistas se classificarem para a Libertadores. Segundo, vão fazer de tudo para o Flamengo não ser campeão brasileiro. A CBF vai fazer de tudo para o Flamengo não ser campeão. Então, líder do Campeonato Brasileiro, o Mengão possui 68 pontos, 5 à frente do vice-líder. Porém, tem um jogo a menos, né? Dono do melhor ataque da competição, o Flamengo levou a melhor nos confrontos diretos com o segundo e terceiro colocado. Foram 2 vitórias. Neste domingo, o Flamengo entra em campo contra o Corinthians às 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã. Confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos ver aqui como é que está a situação deste jogo, né? Os prováveis times, escalação. A notícia boa, né, é que Diego Alves treina e é relacionado e deve jogar contra o Corinthians. Vamos ver o provável time do Flamengo. Recuperado de um entorse no joelho direito, o goleiro participa de atividades no Ninho do Urubu. E caso não volte a sentir incômodo no local, vai para o jogo neste domingo. Então o Flamengo deve ter seu goleiro titular contra o Corinthians. Diego Alves treinou neste sábado e foi relacionado, e a tendência é que inicie o jogo neste domingo, a menos que volte a sentir algum incômodo. O camisa 1 vai para o jogo no Maracanã. Diego Alves sofreu um entorse no joelho direito no jogo contra o CSA no último domingo. Ele ficou fora contra o Goiás na quinta. Ao longo da semana, o goleiro não foi a campo e realizou fisioterapia no Ninho do Urubu. Neste sábado, no entanto, treinou com os companheiros e foi relacionado. Diego Alves vinha sendo preparado para voltar na próxima semana no clássico contra o Botafogo. No entanto, o departamento médico acelerou a recuperação. O goleiro fez tratamento intensivo nos últimos dias e Diego está à disposição de Jorge Jesus. A volta de Diego Alves é importante, uma vez que César, seu reserva imediato, está suspenso por ter sido expulso contra o Goiás. Gabriel Batista, que entrou nos minutos finais do jogo no Serra Dourada, é a outra opção, caso o camisa 1 não inicie a partida. Então vamos ver aqui como assistir escalações, desfalques e arbitragem. O que precisa saber pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, Flamengo e Corinthians será hoje, dia 3/11 de 2019, às 16 horas, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Então, em mais uma tarde de casa cheia, os times das torcidas do Brasil, né, as maiores do Brasil, duelam no Maracanã. Neste domingo, às 16 horas, Flamengo e Corinthians se enfrentam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 59 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Será o quarto duelo entre os rivais na temporada.
Na Copa do Brasil, o Flamengo venceu as duas partidas por 1-0 nas oitavas de final. No Brasileirão, no primeiro turno, empate por 1-1 na Arena Corinthians. Após empatar com o Goiás e ter série de 6 vitórias seguidas no Brasileirão interrompido, o Flamengo precisa vencer para manter a confortável vantagem na liderança. Com 68 pontos, a diferença para o Palmeiras caiu para 5 pontos após a vitória da equipe paulista sobre o Ceará no sábado. Já o Corinthians, sem vencer há 7 jogos, tem mais um jogo decisivo para o futuro de Fábio Carille. Depois da derrota para o CSA, o técnico disse que não deixaria o cargo e tentaria reagir com o time. Com 45 pontos, o Timão deixou o G6 na rodada passada. Então a transmissão, a TV Globo transmite para todo o Brasil com narração de Luiz Roberto e comentários de Casagrande Júnior e Sálvio Espíndola. O Premier também acompanha o jogo com narração de Jaider Rocha e comentários de Petkovic e Ricardinho. As escalações prováveis. Flamengo do técnico Jorge Jesus. O Flamengo não terá seu artilheiro neste domingo. Gabigol recebeu o 3º cartão amarelo contra o Goiás e está suspenso. Bruno Henrique deve jogar como centroavante. Com isso, Vitinho ganha uma oportunidade no time. A boa notícia é que Diego Alves vai voltar ao time do Mengão, né? Ele se recuperou de um entorse no joelho que o tirou do último jogo e foi relacionado. Quem está fora? Gabigol e César, suspenso. Pendurados, Diego, Gerson, Rafinha, René, Tuller, William Arão e Jorge Jesus. Então o Flamengo irá a campo, né? Certamente com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz. Na meiuca do campo aí, William Arão, Gerson. Mais à frente, Everton Ribeiro pela direita, Arrascaeta pela esquerda e no ataque, Vitinho e Bruno Henrique pelo centro. E o Corinthians, do técnico Fábio Carille, então ele tem 2 desfalques importantes para o jogo contra o Flamengo. Wagner Love, que segue ausente do time por um problema muscular, e Danilo Avelar, lateral esquerdo, que cumpre suspensão automática. Na sexta, no último treino aberto para a imprensa, Fábio Carille fez um esboço de escalação com 3 novidades em relação ao último jogo. Carlos Augusto, Matheus Vital e Ramiro. Mas depois declarou em entrevista coletiva que uma mudança certa naqueles 11 já estava programada para a atividade de sábado. E foi a saída de Manuel, com dores na coxa. Ele será substituído por Bruno Mendes. Pendurados, Wagner Love e Everaldo. Quem está fora? Danilo Avelar suspenso, Manuel com dores musculares na coxa direita, Everaldo condicionamento físico após cirurgia de pubalgia e Wagner Love estiramento muscular na coxa direita. Portanto, o Corinthians vai a campo com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Carlos Augusto, Ralf, Júnior Urso, Ramiro, Pedrinho e Matheus Vital, ou talvez Clayson. E a arbitragem? Essa arbitragem aí, eu vou te contar uma coisa, viu? Só para a CBF mesmo. Jean-Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul, apita o jogo. Auxiliado por Leirisson Martins, também do Rio Grande do Sul, e José Eduardo Causa, do Rio Grande. Leandro Voaden será o árbitro de vídeo. Então, estamos lascados com esse cara aí, né? Esse aí sempre prejudicou o Flamengo. Já começou ontem, né? Naquele jogo fatídico lá, né? Aquele impedimento lá que não houve, né? E veja esta notícia para quem era fã do Abel Braga, né? Que sempre elogiou, né? Que criticou quando ele saiu do comando técnico do Flamengo. Abel Braga vetou o Gerson no Flamengo em janeiro. Vamos entender o bastidor dessa decisão. Então, aqui, segundo o site Fox Sports, apurou que o rubro-negro poderia ter contado com o atleta desde janeiro, mas a decisão foi vetada pelo então treinador. Tido como um dos grandes nomes do atual elenco do Flamengo, o meio-campista Gerson se tornou o chamado Coringa da equipe pelo técnico Jorge Jesus, com um grande poder de marcação, bons chutes de fora da área e movimentação constante. O garoto revelado pelo Fluminense se tornou peça-chave para o rubro-negro. Anunciado como reforço do time da Gávea em 12 de julho deste ano, Gerson poderia ter vestido a camisa do Flamengo desde o início do ano, mas o nome do atleta não despertou grande animação em Abel Braga, comandante do Flamengo, antes da chegada de Jorge Jesus. O treinador vetou a contratação do garoto ainda no início do ano, em meio ao mercado de inverno europeu na temporada 2018 e 2019.
Então o site Fox Sport acompanhou de perto a situação de Gerson na Europa em meados de maio e apurou que o brasileiro foi oferecido ao Flamengo ainda no início do ano. Porém, a desconfiança para com o atleta impediu que as negociações avançassem. Mas no dia 29 de maio, em meio ao turbilhão vivido pelo time carioca, Abel Braga pediu demissão e no mês seguinte o Flamengo anunciou Jorge Jesus. O português era conhecedor do futebol de Gerson e aprovou a contratação do meia. Sem espaço na Roma, a gota d'água do meia foi a declaração de Gianluca Petracchi, que assumiu o comando do futebol do time italiano ao informar o staff do atleta que não tinha interesse em contar com Gerson. A partir daí, então, foi apurado, né? Na época, além da oferta do Flamengo, houve também uma procura do Dinamo de Moscou da Rússia, mas o projeto de retornar à seleção brasileira pesou e fez o meia-campista optar pelo Flamengo. No início de julho, o Flamengo pagou aos romanistas 42,3 milhões e assinou por 4 anos com o atleta. Então aqui nós temos a notícia do técnico do River, Galhardo, diz o que o deixa inquieto antes de final da Libertadores com o Flamengo. Vamos saber um pouco do nosso rival da final. O treinador do River está preocupado com a situação da cidade de Santiago por conta dos protestos da população. Está chegando a hora, no dia 23 de novembro em Santiago, no Chile, River Plate e Flamengo entram em campo para decidir a Conmebol Libertadores de 2019. Faltando pouco mais de 2 semanas para a partida, o técnico Marcelo Galhardo confessou que está preocupado com a segurança e com a situação dos chilenos em meio aos protestos realizados pela população contra o governo local. Me deixa inquieto isso. Pergunto a todo momento aos meus diretores sobre a situação, que é muito preocupante, não só para nós, mas para todo o povo chileno, que vive uma situação muito complicada. Esperamos que a problemática possa ser resolvida pelo bem das pessoas. A partida fica em segundo plano, mesmo sendo uma final de Libertadores. Esperamos que possa se resolver, disse o comandante. Nesta semana, Cecília Pérez, ministra do Esporte do Chile, ratificou, assim como a Conmebol, que a final da Libertadores de fato acontecerá em Santiago, apesar dos protestos da população. Assim como o Flamengo, o River Plate vive um momento incrível na temporada por estar na final da Libertadores e também por ser líder da Superliga Argentina. Mas é isso aí, meu amigo e minha amiga. Quero agradecer a todos pela presença no canal. Essas são as notícias do dia do mais querido do Brasil. Um forte abraço a todos e até a próxima.